Boa noite, Lisier. Meu nome é Josué. Boa noite, Lizê. Meu nome é Alisson e a gente vai dar início aqui à apresentação do nosso segundo trabalho prático de ED. Bom, primeiramente, pede para fazer uma central hospitalar, um cenário de uma central hospitalar, onde tem diferentes especialidades. E essas especialidades, elas são pilhas, no quais vão receber pacientes que vão sendo empilhados. Os pacientes, eles são atendidos na loja de linfo, né, que é o último a sair, a última a entrar, a última a sair. E isso aí é para simular os casos de caso tenha algum paciente de urgência que precisa ser atendido primeiro do que outro. E os pacientes, quando eles forem chegar no hospital, eles vão ser colocados numa fila geral e depois vão passar por uma triagem. Que da triagem ele vai para a especialidade alocada. Ou seja, ele vai chegar numa fila, vai passar pela triagem, vai sair da fila e vai entrar numa pilha. Pronto. É, é basicamente isso. E aqui fala sobre a estrutura do sistema, né? Que é a fila e a pilha, que eu já tinha falado anteriormente. E aqui é o menu. Eu vou abrir aqui o meu código e explicar um pouco melhor sobre isso, sobre ele. Primeiramente, a gente deu um nome para o nosso hospital, chamamos ele de 30 de abril, tá aqui. E vindo agora para o nosso menu, que está na main, ele tem todas as funções. A função de cadastrar paciente, que é quando o paciente ele chega no hospital, quando ele está na fila, ele já é cadastrado. E a função de triagem, que é quando ele vai ser atendido, ele vai ser desenfileirado e vai ser mandado para uma fila de especialidades, uma pilha de especialidades. É, a nossa terceira opção é quando um atendimento é realizado, ou seja, quando ele vai ir, quando ele vai ser atendido, realmente. E a gente fez uma opção a mais, que é a opção de mostrar fila, que serve mais para um controle nosso, de para a gente saber se tem algum paciente na fila para passar pela triagem, ou se ainda tem um paciente na pilha para ele ser desempelhado, para ele ser mandado para ele ser saído da especialidade dele. E a nossa opção de sair do menu. O nosso sistema ele foi pensado realmente para como se a gente fosse o atendente, para a gente ter o controle de cadastrar o paciente, mandar o paciente para a triagem, alocar ele na pilha de especialidades e verificar quando o paciente foi atendido, né? A nossa estrutura se consiste em fila, pilha, a fila é para o paciente, quando ele entra na fila, e as pilhas são das especialidades. E também a gente utilizou arquivos. A gente utilizou arquivos para gerar o nosso relatório. Aqui está a estrutura do arquivo e a gente criou um arquivo chamado relatório. E na nossa divisão de tarefas, como eu disse, a gente usou o Live Share. A princípio, né, a gente começamos a codar junto, a implementar as funções. Muitas das funções já tinham pré-prontas, então a gente foi o mais fácil, entre aspas. O grosso a gente fez sozinho. Só que, com o decorrer do tempo, começou a ficar mais específico e a gente resolveu dividir. Eu fiquei responsável pela parte da criação dos arquivos, da criação do arquivo, de fazer o relatório, fazer o relatório aparecer depois que fecha o programa. E o Josué, ele ficou com a parte de testar o código e resolver os bugs que apareceu, que a gente não conseguiu resolver junto, e coisas assim, de detalhe, para o código funcionar perfeitamente. Agora, pronto. Falando agora sobre a estruturação mesmo, o desenvolvimento do código, da mão na massa mesmo que a gente fez o código, a gente pode citar alguns erros que a gente teve no desenvolvimento que deram um pouco de dor de cabeça, né? E que, assim, foram obstáculos que a gente teve um trabalhinho para enfrentar e passar por eles. A gente teve muitos erros ao longo do código para resolver, mas os principais, realmente, assim, os principais foram vai fazer tudo em pilhas separadas, ou em módulos separados, ou seja, um módulo pilha e um módulo fila. E uma sua respectiva lib, né? Sua respectiva biblioteca. Porém, a gente não sabia muito bem como implementar isso, ou seja, como a gente sempre trabalhou com uma lib e um módulo, quando a gente adicionava, por exemplo, nessa situação que tem duas libs e dois módulos, a gente não sabia muito bem como lidar com isso, como organizar e tal. Mas aí, pedindo ajuda a outras pessoas e pesquisando um pouco, a gente conseguiu. A gente teve até, em certo ponto de desenvolvimento, ter que fazer um módulo sozinho, uma pilha sozinho, com tanto incluindo filha como pilha. Só que estava bem desorganizado, então a gente realmente tinha que fazer um módulo fila e um módulo pilha com suas respectivas bibliotecas.
E aí a gente conseguia fazer, ter um pouco mais de trabalho, mas em questão organizacional, tanto para ver o código, entender o código, como para fazer alterações, facilitou 1 milhão de vezes. Ou seja, se a gente queria alterar uma coisa em pilha, era só ir lá no módulo pilha e ver lib pilha. Ficou muito mais fácil de fazer qualquer alteração e a organização fluiu muito melhor com esses módulos separados. Mas foi um grande obstáculo que a gente teve que enfrentar. Outro também que a gente teve foi paciente. A struct paciente, como a gente tinha dois módulos, tanto o módulo pilha como o módulo fila, usam paciente, a struct paciente. E a gente tinha ela tanto em um quanto no outro. Só que isso causava conflito porque era como se a gente estivesse redefinindo a struct paciente quando a gente colocava ele 2 vezes. E o que foi necessário a gente fazer? Criar uma ponto .h, uma lib específica somente para paciente. Ou seja, ter uma lib chamada paciente.h que tem somente paciente. E essa lib a gente adiciona tanto no modo fila como no modo pilha. No modo pilha. Que ajuda, que foi necessário, né? Não ajuda, foi necessário para poder rodar o código e funcionar tudo direito. E não ter esse conflito de estar redefinindo. Outro problema que a gente teve que enfrentar foi nesse coisa de horário, por exemplo. No final do nosso arquivo, a gente sempre coloca lá, o paciente chegou e esperou tanto tempo, que é a espera desde que ele chegou na fila até quando ele saiu na sua respectiva pilha de especialidade. E esse tempo a gente estava tendo dificuldade porque é uma coisa que não é assim um float um int, é uma coisa mais complicada. E um dos grandes problemas foi para calcular isso, né? Calcular essa diferença de tempo tanto diminuir essa diferença entre o tempo de chegada e o tempo de saída. Para fazer essa diferença, a gente não estava sabendo fazer muito bem, funcionava bem diferente que uma conta de menos, assim, normal. Ou seja, a gente teve que pesquisar e tal, e a gente conseguiu achar uma função própria do time, né, dessa biblioteca do tempo, de fazer exatamente isso, essa diferença entre um tempo e outro, que é a diff time. E essa diff time foi uma mão na roda, né? A gente conseguiu fazer essa diferença muito mais fácil. Você só coloca a diff time, passa o horário de chegada, o horário de saída, ele devolve, ela retorna, né? A diferença entre esses tempos, né? Que foi uma mão na roda e foi uma salvação achar essa função. Senão a gente teria dado um quebra de cabeça aí para fazer essa conta de subtrair tempos, fazer a diferença entre esses tempos, horários. Outra verificação que a gente teve que fazer, outra não, várias verificações que a gente teve que fazer, foi porque nosso programa do nada estava parando. É, a gente estava lá fazendo, por exemplo, cadastrei um paciente, levei a triagem. Quando eu ia colocar a triagem novamente, parava. O código simplesmente parava, dava aí. Isso acontecia porque quando a gente colocava um paciente na triagem e retirava, e ia de novo em triagem, ele entendia que aquele lugar que é da triagem estava nulo. Ou seja, não tinha um paciente ali para ele fazer nada, então ele parava o programa. E aí, o que a gente teve que fazer? Isso aconteceu em vários outros lugares, tanto no atendimento também, quando não tinha ninguém para atender, ele entendia que estava novo e fechava o programa. A gente teve que fazer várias verificações, ou seja, essa fila, fila de triagem, está vazia, nas pilhas de atendimento, ela está vazia, tem alguma com alguém, está todas com alguém, está todas sem ninguém. Então, todas essas verificações foram necessárias a gente ter que colocar depois, porque estava dando esses erros de parar o código. A partir do momento que a gente colocou essas verificações, essas verificações se tinham gente, se não tinha, se pacientes estavam aqui, ou se não tinha pacientes e tal. Quando a gente fez isso, o código começou a fluir muito melhor. O código, se dava algum erro desse, ele avisava: "Olha, essa fila, por exemplo, está vazia." Retornava o início e a gente podia cadastrar o paciente novamente. O código não parava de uma vez, como estava parando. E, por último, a gente teve um pequeno problema também nas strings pacientes. Quando a gente colocava o nosso arquivo, paciente tal saiu da pilha de especialidade, saiu paciente nulo. Isso se devia, a gente teve que achar, mas se devia a um erro simples, que era só nossa linha de desempilhar estava antes da nossa linha de printar no arquivo. Ou seja, a gente tirava o paciente e depois colocava o nome dele, que não faz sentido. Mas aí a gente teve que fazer o quê? Colocar uma variável extra, e colocar o nome desse paciente nessa variável e depois passar a variável para printar no arquivo. É como se fosse um auxiliar para guardar esse nome e não perder enquanto a gente desempilhava, né? E basicamente de erros, os principais, sim, teve muito mais erros, mas os principais foram esses. Agora falando do código em si, rodando o código, a gente vai cadastrar alguns pacientes para ver se está tudo funcionando. Então vamos cadastrar o Josué. Eita. Vamos cadastrar a Fernanda. Vamos cadastrar a Alisson. E vamos cadastrar o João. Pronto. Cada um deles entrou na fila. Ou seja, o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Agora vamos mostrar a nossa fila aqui. Nossa fila: Josué, Fernanda, Alisson e João. Ou seja, quando eu for para minha triagem, pela lógica, o primeiro a ser atendido vai ser o primeiro da fila, ou seja, Josué. Então, eu vou para minha triagem,
Eu vou falar que o primeiro da fila vai para cardiologia. Josué foi direcionado à cardiologia, ou seja, nossa fila está funcionando. Vamos colocar mais alguns em cardiologia. Fernanda. E agora o Alisson, cardiologia. Vamos colocar em um diferente. Vamos colocar o João em ortopedia. João foi para ortopedia. Essas aqui são as nossas especialidades: cardiologia, ortopedia, pediatria. Então vamos mostrar nossa fila, a nossa pilha, que agora são as nossas pilhas, e está tudo funcionando. Tá, já vai ser ordenado. Na nossa pilha, o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Ou seja, quem entrou por último na nossa fila de cardiologia? O Alisson. Quem entrou lá o primeiro foi o Josué. Como já está ordenado aqui, quando eu for atender, logo meu último que foi que entrou, que foi o Alisson, vai ser o primeiro a ser atendido. Então eu vou atender aqui, vou atender a cardiologia. Quem vai sair é o Alisson. O Alisson está sendo atendido. Logo, se eu for, posso aqui atender todo mundo. Vamos lá, atendimento. Vou atender cardiologia, Fernanda, cardiologia, Josué. Pronto, todo mundo aqui já foi atendido na cardiologia. Agora, por exemplo, se eu entrar na triagem, que não tem mais ninguém agora, nenhum paciente na fila de triagem, logo a gente não pode fazer nada. Se eu for em atendimento e coloca cardiologia, que a gente já tirou todo mundo, pilha de cardiologia está vazia, logo não tem ninguém, a gente pode fazer nada. Agora, por exemplo, vamos lá atender o nosso carinha que sobrou, o João, de ortopedia. João, foi atendido na ortopedia. Se a gente mostrar nossas filas, agora tá tudo vazio. Tanto triagem, cardiologia, ortopedia, pediatria, todo mundo tá vazio, não tem mais ninguém. Agora, agora, isso tudo nos gerou um arquivo, né? Nosso relatório do nosso dia. Então a gente vai sair do menu, saiu, nosso arquivo já está fechado, nosso dia está fechado, e no nosso arquivo aqui vai ter tudo que a gente acabou de fazer. Vamos lá. Josué entrou na fila, Fernando entrou na fila, Alisson entrou na fila, todo mundo entrou na fila. Especialidade, cada um foi para sua especialidade. E aqui a gente tem a espera. Por exemplo, o paciente João esperou 130 segundos. O paciente Alisson esperou 85. E esse é o nosso relatório do nosso dia que aconteceu aqui, no nosso programa. E cada vez que o programa roda, gera outro relatório. E basicamente é isso. Muito obrigado.